Olá, graça e a paz, queridos. Neste vídeo da série Aprendendo a Orar, eu quero falar com você hoje sobre algo que é muito importante na nossa vida de oração, que é a nossa regularidade no que diz respeito ao nosso momento de oração, ao nosso momento devocional. Fique conosco. Em Mateus, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo ensinou a famosa oração do Pai Nosso, ele diz assim, nos versículos 9 até o 11: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu quero falar com você sobre a importância de termos um momento diário de oração, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus encarnado, sendo Deus em forma humana, ele se retirava para orar. E eu creio que o Senhor Jesus ele tinha esse momento diário de oração. Então é importante para a nossa vida espiritual, para que nós possamos estar sempre fortalecidos, sempre abastecidos no poder de Deus. É muito importante, é fundamental, eu diria, nós temos esse momento dedicado à oração e à meditação na palavra de forma diária. Aqui na oração conhecida como oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então a cada dia nós temos lutas a serem vencidas, a cada dia nós precisamos de sabedoria da parte de Deus. Então a cada dia fecha-se como que um ciclo de 24 horas, onde nós precisamos buscar a força do Senhor e nos abastecer da parte de Deus com força, com sabedoria e poder. No livro de Hebreus, no capítulo 3, por 2 vezes o escritor aos Hebreus fala a palavra hoje. E vamos ver aqui no versículo 13, diz assim: Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Também o Senhor Jesus Cristo diz que basta a cada dia o seu mal, está lá no final do capítulo 6 de Mateus. Portanto, queridos, a cada dia o inimigo prepara coisas contra nós, a cada dia nós temos circunstâncias contrárias, a cada dia nós temos tentações que precisam ser vencidas. E por isso que a cada dia nós precisamos orar, buscando de Deus o seu poder, a sua força, o seu livramento, né? Interessante também que aqui, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 3, o versículo 7 diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que foi nos dado para ministrar o nosso coração, para nos guiar em toda a verdade. A cada dia, como eu já falei, temos desafios que precisam ser vencidos pelo poder de Deus e pela sabedoria de Deus. O Espírito Santo, queridos, ele está sempre pronto a nos conduzir, a nos guiar, mas nós precisamos ter esse momento onde nós vamos orar, vamos buscar essa sabedoria, buscar ouvir a voz de Deus, tanto orando como tendo também o nosso momento de meditação na palavra, procurando estar sensíveis à voz do Espírito Santo para que nós possamos ouvi-lo e sermos guiados a cada dia. Então, cada dia é importante a gente entender que para esse dia, ou seja, para o hoje, o Espírito Santo vai falar conosco, ele vai ministrar coisas ao nosso coração e vai também nos dar livramento falando a palavra do Senhor para nós. Nós precisamos estar sensíveis, né, para ouvir esses direcionamentos do Espírito Santo. Eu lembro um testemunho de um certo pastor que orou com a sua família, eles estavam saindo para viajar e ele orou com a sua família e fez só uma rápida oração para que o Senhor protegesse e livrasse eles antes da viagem. E veio um pensamento à mente desse pastor, dizendo: não saia agora, aguarde 10 minutos antes de você sair. Mas ele
ouviu aquela voz tão suave no coração dele e não deu ouvidos àquela voz. Eles saíram e sofreram um acidente de trânsito relativamente grave. Ninguém morreu, mas foi algo muito difícil para ele. Ou seja, ele poderia ter sido livrado pela voz do Espírito Santo. Então, uma das coisas boas da gente ter esse momento diário de oração, de comunhão com Deus, é para que nós possamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo e não endurecermos o nosso coração, assim como está escrito aqui no livro de Hebreus, no capítulo 3. A prática diária da oração em nossos momentos devocionais fará com que nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo e possamos ser conduzidos pela voz de Deus dia após dia. Pessoas que não dedicam tempo para orar, para buscar o Senhor diariamente, eles não têm o costume de ouvir a voz de Deus ou discernir a voz de Deus quando esta voz fala com eles. Imagine um atleta que tem uma competição que vai acontecer dentro de alguns meses e esse atleta não se dedica a treinar, a se preparar para essa competição. E ele deixa para treinar uma semana antes da competição acontecer. Fica totalmente fora de forma e resolve uma semana antes fazer o dia inteiro de exercício e ficar treinando todos os dias dentro de uma semana para se preparar para essa competição. Imagina o que é que vai acontecer. Ele está totalmente fora de forma, passa o dia inteiro se exercitando, no outro dia ele estará completamente dolorido, inflamado, sem condições de treinar. O certo seria ele ter um treinamento diário, ainda que não fosse tão grande, e fosse se intensificando cada vez mais na medida em que a competição fosse chegando. Ou seja, para que haja um bom condicionamento físico, é necessário você ter treinos diários para que quando chegue o momento de você competir, né, ou usar aquela força, você já esteja preparado com esse condicionamento diário, né? Se você tentar se condicionar já em cima da hora, você não vai obter sucesso e poderá, inclusive, prejudicar o seu próprio corpo. Assim, muitos cristãos eles só oram quando chega um momento de crise. Vem uma doença incurável, vem uma crise financeira, aí eles correm para a igreja para orar ou vão fazer jejuns e vão tentar obter um socorro rápido de Deus. Quando, na verdade, o que nós precisamos fazer é termos uma vida diária de oração, de comunhão, todos os dias, dedicando tempo para louvar o Senhor, para orar, para interceder, para meditar na palavra, de forma que nós possamos adquirir esse tipo de condicionamento espiritual e assim, quando chegar aquele dia mau, quando chegarem as provações, quando chegarem as tribulações, os ataques de Satanás, nós já estaremos condicionados, nós já estaremos bem espiritualmente para enfrentar aquilo ali e sairmos vitoriosos. Então, meu querido, não deixe para a última hora, não deixe para quando chegar a crise, para que você vá e comece a buscar o Senhor em oração. Assim como Jesus ensinou através da oração do Pai Nosso, dedique tempo diário, separe um tempo diário para você poder buscar o Senhor, se fortalecer, né, aprender a discernir a voz do Espírito Santo e sair e caminhar sempre em triunfo, conforme a palavra de Deus também nos promete. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida, em nome de Jesus.